Olá, meu nome é Diego e hoje, junto do Bruno e da Mariana, nós vamos falar sobre a intensidade relativa da força gravitacional e eletrostática. Bem, atualmente na física nós conhecemos 4 forças fundamentais da natureza. A nuclear forte, que se trata da ligação entre prótons e nêutrons dentro de um núcleo atômico. A nuclear fraca, que se trata do decaimento subatômico. A gravitacional e a eletromagnética, que neste caso nós vamos reduzir para a eletrostática. Bem, vale salientar que todas essas 4 forças, já houve físicos que tentaram uni-las, mas até hoje não houve muito sucesso. Mas, bem, deixando a nuclear forte e a nuclear fraca de lado, nós vamos ater para a gravitacional e a eletrostática. Ambas, elas são inversamente proporcionais ao quadrado da distância e diretamente proporcionais a uma propriedade intrínseca dos objetos. Que propriedades intrínsecas são essas? No caso gravitacional, nós temos a massa, ou seja, a força gravitacional é dada pelo produto, ela é diretamente proporcional ao produto das massas. Já a eletrostática, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, essa propriedade intrínseca é a carga. E enquanto que a massa nós temos apenas um tipo, na carga nós temos 2 tipos de cargas que convenientemente chamamos de positivo e negativo. O fato de haver 2 tipos de cargas faz com que a força eletromagnética seja um pouco diferente em relação à força gravitacional. Ela será tanto atrativa quanto repulsiva, enquanto que para o caso gravitacional seria somente atrativo. No caso da força eletromagnética, se tivermos cargas de tipos iguais, elas serão repulsivas, e se tivermos cargas de tipos diferentes, elas serão atrativas. Além disso, a força gravitacional e a eletrostática, elas diferenciam por uma constante de proporcionalidade que ambas possuem. Para a força gravitacional, nós temos o G maiúsculo. E para a força eletrostática, nós temos o K, Kzinho, ou 1 sobre 4π ε0. E agora o Bruno vai começar a efetuar os cálculos para mostrar a diferença de intensidade das duas forças. Olá! Quando queremos tratar sobre a matemática envolvida entre a força elétrica e a força gravitacional de partículas pontuais, precisamos lembrar de 2 fórmulas. A lei de Coulomb, que nos dá que a força elétrica é a constante eletrostática do meio vezes a carga do primeiro vezes a carga do segundo, dividido pela distância ao quadrado, e a força da gravitação, descrita por Isaac Newton, que dá que a força gravitacional é a constante da gravitação universal vezes a massa do primeiro vezes a massa do segundo, dividido pela distância ao quadrado. E lembrar também que, para a força elétrica, temos que partículas positivas entre si se repelem e partículas negativas também se repelem, enquanto positivo e negativo se atraem. Assim, poderíamos imaginar o seguinte: será que no nível microscópico a força gravitacional é relevante para o cálculo em conjunto com a força elétrica? Ou seja, será que numa interação entre próton e elétron, a força gravitacional ajuda a atrair eles entre si? Ou no caso de uma repulsão entre elétron-elétron ou próton e próton, será que a força gravitacional atrapalha essa repulsão? Para isso, precisamos da razão entre as forças, que será a mesma independentemente da distância, pois ela será cortada no cálculo. Quando fazemos entre próton e próton, temos que a ordem de grandeza disso, entre força elétrica dividido por força gravitacional, dá a ordem de grandeza de 10 a 36. Entre próton e elétron, teremos 10 a 39. Entre elétron e elétron, 10 a 42. O que nos mostra o quão grande é essa razão. Para termos uma ideia, a quantidade de grãos de areia estimado no planeta Terra é da ordem de 10 a 23, ou seja, é um número muito, muito grande. Assim, podemos concluir que a nível microscópico, a força elétrica é muito, mas muito, mas muito mais relevante que a força gravitacional para partículas pontuais. Olá! Como foi demonstrado pelo Bruno, a ação da força gravitacional, a nível atômico, não exerce maiores influências. Mas no contexto macroscópico, o ambiente no qual nos socializamos, a ação da força gravitacional e dos fenômenos eletrostáticos podem ser observados em abundância. Ou seja,
não é possível identificar uma maior ocorrência de fenômenos eletrostáticos em detrimento da força gravitacional. Ambos ocorrem fortemente no nosso cotidiano. Embora a força eletrostática tenha influência sobre pequenas distâncias, podemos observar seus efeitos quando vamos tirar um casaco de lã num ambiente muito seco, ou quando avistamos um caminhão com uma corrente pendurada que toca o chão. No caso da força gravitacional, pode-se afirmar que ela atua em qualquer lugar do universo, mas seus efeitos claros geralmente são observados a grandes distâncias, né? Portanto, apesar de não sentirmos a ação da força gravitacional, que é possível por conta da existência do campo gravitacional criado pelo nosso planeta, o simples fato da nossa forma humana apresentar essa configuração espacial que temos hoje já se demonstra um questionamento curioso de como que o universo, da maneira que conhecemos, poderia ter sido assimilado e interpretado para caminhos mais curtos ou mais longos da produção do conhecimento científico. Em qual ponto evolutivo poderíamos estar hoje caso as forças eletrostáticas e gravitacionais fossem mais fracas ou mais intensas no universo como um todo? Bom, afirmar o que aconteceria seria praticamente impossível, porque envolve muitas variáveis, mas o que podemos concluir do exposto é que, à medida que vamos avançando na análise teórica e experimental da natureza, conseguimos unir conceitos que aparentemente pareciam desconexos. É isso. Obrigada.